Saudações, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos continuar falando sobre sequências numéricas. Esse é mais um vídeo dessa série, desse conteúdo que nós estamos abordando. E nesse vídeo nós vamos tratar da nossa aula número 5, que é falar sobre soma de PA. Na verdade, soma de elementos que estão em progressões aritméticas. Nós vamos pegar uma progressão aritmética e vamos somar os elementos dessa sequência. Tudo bem? Lembrando, progressão aritmética é aquela sequência que você vai construindo a partir da soma de um número fixo, ok? Ou uma subtração de um número fixo também está valendo. Aqui, para a gente começar, nós vamos trabalhar com esse exemplo. Para você aí, aluno do Colégio Noemi Campos, primeiro ano, turma de 2020, vocês receberam no e-mail da sala uma lista de exercícios que nós já corrigimos em outros vídeos, em outras aulas. E uma das questões que estava nessa lista era esse exercício aqui, ok? Dá uma pausa rapidinho, lê o exercício e tenta resolver ele para mim. Depois, despausa e vem aqui para a gente conferir a resposta, tá bom? Voltando, nós temos então o seguinte. Eu tenho uma quantidade de formandos que eu ainda não sei qual é. Na verdade, é justamente que o exercício quer que a gente descubra, certo? Qual é o número total de formandos envolvidos nessa cerimônia, ok? E aqui nós temos no texto uma instrução sobre como esses formandos foram colocados em filas, como eles foram organizados dentro dessa cerimônia, né? Eles foram colocados em 20 filas e em cada fila sentava uma quantidade diferente de formandos. E essa quantidade ela segue um padrão. Olha só, eu tenho aqui que na primeira fila sentou um aluno apenas, na segunda fila sentaram 3 alunos e na terceira fila sentaram 5 alunos. E assim por diante. Tanto que eu poderia mencionar então assim, o meu total de alunos vai ser um aluno na primeira fila, somando com 3 alunos na segunda fila e somando com 5 alunos na terceira fila. E eu vou continuar escrevendo essa soma. Vou continuar escrevendo essa soma assim, ó. Na fila número 4 eu tenho sentados 7 alunos. Na fila número 5 eu tenho sentados 9 alunos. Na fila número 6, 11 alunos. E assim vai. Observem que os elementos que eu estou escrevendo são os números ímpares, né? Esse é o padrão que está sendo construído dentro dessa sequência. Que também eu posso muito bem dizer que esses termos aqui, ó, em sequência, eles estão formando uma progressão aritmética. Afinal de contas, ó, a variação entre um termo e outro é simplesmente somar de 2 em 2. A partir do 1 eu somo 2 unidades para conseguir o 3, somo 2 unidades para conseguir o 5 e assim vai. Os termos dessa soma são elementos de uma progressão aritmética. Tudo bem? E aí, no caso, se formos escrever todos os termos, a gente terminaria aqui, ó, 31, 33, 35, 37, 39. Ok? Eu já vi alunos resolvendo esse exercício escrevendo assim, ó. Mas no caso, eles não omitiriam aqui com reticência. Eu coloquei reticência pelo espaço que eu tenho aqui, é pouco. Mas eu vou usar mesmo assim, desse jeito, ó. Eu já vi alguns alunos simplesmente escrevendo toda essa sequência e somando termo por termo. Dá certo fazer assim, sem problemas. O aluno que inventa de somar tudo isso aqui, ó, ele vai achar que o resultado dessa soma vai dar 400. Se o resultado da soma é 400, ele vai marcar a letra A e vai finalizar o exercício e finalizar de uma forma correta. Não está errado fazer assim. Ele resolveu o problema. Só que, imagina se todo problema de soma de PA fosse nos inventar de escrever todos os termos da sequência e somar um por um. Vai demorar bastante. Primeiro, vai demorar eu escrever todos os termos da sequência e também somar termo por termo. Além de ser uma conta grande, isso também acarreta uma chance de erro muito grande, ok? Então a nossa ideia hoje aqui é mostrar para vocês outra estratégia em que essa soma pode ser executada para a gente poder ganhar tempo. Quer ver? A estratégia que eu vou ensinar para vocês, ela se baseia no método de Gauss, ok? Daqui a pouco eu mostro como é que esse Gauss, por que Gauss pensou desse jeito, mas já vou de cara na estratégia. Olha só. Imagina que em vez de somar termo por termo, eu vou começar a somar nas extremidades, ok? Assim, ó, eu vou pegar o meu primeiro termo e vou somar com o último. Quando eu faço essa soma aqui, ó, vou somar só esses dois números, o 1 e o 39. Quando eu somo 1 mais 39, o que eu consigo aqui vai ser 40, ok? Imagina que eu vou fazer isso também agora com o segundo termo e o penúltimo.
Aqui, ó, 3 mais 37. Quando eu somo 3 mais 37, olha que curioso, olha quanto que dá a soma desses dois termos. 40 também. Se eu faço isso com o terceiro termo e o antepenúltimo, ó, perceba que isso vai acontecer do mesmo jeito, ó, vai dar 40 também a soma. E no final das contas eu posso fazer isso com 7 com 33, vai dar 40. Posso fazer isso com 9 com 31, vai dar 40 também. Nesse caso, percebam que todas as somas pegando assim nas extremidades, ó, certo? Sempre está dando como resposta o número 40. Então, nesse caso, é mais fácil resolver a soma simplesmente usando esse 40 como referência. Observe então, ó, meu total eu vou escrever aqui embaixo. O meu total vai ser esse 40 aparecendo várias vezes, ok? Ó, em todas as somas que eu fiz pegando as extremidades, a resposta sempre está dando 40, ok? Agora fala pra mim, quantas vezes que esse 40 vai aparecer se eu for pegando de 2 em 2 os nossos termos aqui? Acompanha comigo. Eu tenho um total aqui de 20 termos, são 20 filas. Certo? Cada termo, cada parcela da minha soma representa um termo da minha sequência, que seria o número de alunos sentados na fila de posição N, né? Posição 1, 1 aluno. Posição 2, 3 alunos. Fila número 3, 5 alunos. Fila número 4, 7 alunos. E assim vai. Até que eu termino aqui na fila número 20, com 39 alunos sentados nessa fila. Ok? Nesse caso, se eu tenho 20 termos e eu estou agrupando esses termos de 2 em 2, né? Estou somando de 2 em 2, podemos dizer que essa soma, 40, ela está acontecendo 10 vezes, ok? Esse 10 é o quê? É esse número de termos, que é 20, dividido por 2. Vou então escrever que o total dessa soma vai ser o 40 multiplicado por 10. Esse 40 é o resultado das somas que eu estou enxergando aqui nas extremidades. Se eu fizesse só o primeiro e o último, já era o suficiente, já que as outras somas vão coincidir, tá bom? Só de eu fazer a primeiro com o último já deu 40. E esse 40 eu vou multiplicar ele por 10, já que desses 20 termos, se eu estou somando de 2 em 2, essa soma vai ser contabilizada 10 vezes. Nesse caso, o resultado que a gente vai ver, olha só, simplesmente resumido aqui, ó, 40 vezes 10, 400. Olha como isso aqui ficou muito mais fácil, ok? Resolvendo desse jeito. Essa ideia de somar os termos pensando nas extremidades veio de uma criança que hoje é considerada uma das maiores proezas no contexto da matemática. Frederic Gauss, ok? A história conta que ele era uma criança bem ativa, né, bem imperativa e super inteligente em sala. Aquela criança que quando você explica a matéria para ela, ela entende de primeira e já não fica quieta mais. A professora, para poder dar ter um pouco de sossego e deixar o menino atarefado, passou um desafio para ele. Aguenta a mão só um pouquinho que eu vou mostrar para vocês que desafio que foi esse. Olha o desafio mostrando para vocês no quadro aí, ó, o desafio de Gauss. A professora explicou a matéria e para manter o Gauss ocupado, né, para manter o Gauss ocupado enquanto ela dava atenção para os outros alunos, ela lançou esse desafio aqui para ele, ó. Calcule a soma dos 100 primeiros números naturais. A professora achou que o Gauss ia fazer isso durante um tempo considerável, ia ficar ocupado até o restante da aula e ela poder fazer o serviço dela sossegado. Isso é a história que acontece na história. E então, o Gauss, ele fez desse jeito. Ele começou a escrever como a maioria das pessoas costumam fazer. Costumam escrever aqui, ó. Vou somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. E ele vai fazendo isso até que ele chega lá no 995, 996, 997, 998, 999, 1000. Ah, gente, perdão, deixa eu só acertar aqui. Não é aqui a professora mandou fazer dos 1000 primeiros números, para deixar ele mais ocupado, né? O correto é 1000, não é 100 não, corrigindo aqui. Então, olha só o que eu escrevi. O Gauss ele poderia escrever assim, certo? Só que ele não foi escrevendo todos os números. A ideia é que ele escreveu simplesmente assim com a reticência, que ele sabia que era muito número e que tinha que ter um padrão que facilitasse esse trabalho. Afinal de contas, ele não queria ficar agarrado no restante da aula aqui, ó. Era a intenção da professora, mas não era a intenção dele. E aí, olha o que ele fez. Ele começou a usar a estratégia que eu acabei de utilizar para vocês. Em vez de analisar somando um por um, ele tentou enxergar se existia algum padrão para ser obedecido aqui.
Na verdade, o que ele fez então foi isso, ó. Ele pegou o primeiro número e somou com o último. Olha só. Quando ele fez essa soma, o que ele conseguiu aqui como resposta foi o número 1001. Tudo bem? Aqui ele pegou o segundo termo e somou também com o penúltimo. Ó. 2 mais 999, ele conseguiu 1001. E se eu pegasse o 3 e somasse também com o 998, de novo ia dar 1001. E assim o Gauss percebeu que todas as somas que eu fizer pegando de fora para dentro, né, nas extremidades, considerando de 2 em 2 termos, eu vou ter sempre como resultado o número 1001. E aí o Gauss deduziu que a soma dos 100 números do que ele quer, a gente poderia chamar essa soma de S100, né? Ok? S100. Deixa eu trocar o meu S aqui desse jeito para não confundir. Eu sei que o meu S e o meu 5 é bem parecido. Então, a soma, que ele chamou de S100, ele calculou como sendo 1001, vamos escrever aqui, 1001 vezes quanto? Nesse caso, se são 1000 termos ao todo, esses 1000 termos estão sendo agrupados de 2 em 2, em cada um desses grupos, a resposta da soma está dando 1001, certo? Então, esse 1001 vai acontecer 500 vezes. E aí, nesse caso, o que a gente tem é que o Gauss, em questão de poucos minutos, entregou a resposta para a professora, que era exatamente essa aqui, ó, 5005. Se for para eu somar todos os números naturais, que do 1 até o 1000, a resposta dessa soma vai ser 5005. Vocês viram que eu fiz essa lógica aqui agora, considerando o desafio do Gauss, que são números que poderiam ser considerados termos de uma PA. Olha só, vamos começar a escrever isso aqui. Vamos tentar fazer uma dedução aqui, ó, dedução da fórmula. Certo? Tem uma fórmula, esse padrão que o Gauss criou, ele gera uma fórmula para a gente trabalhar com PA. Olha só, quando eu peguei esse exemplo, 1, 2, 3, 4 e por aí vai, certo? Até chegar no 1000, eu estou trabalhando aqui com uma PA em que o primeiro termo é 1 e a razão também é 1. Ok? Nesse caso, quando eu trabalho aqui, ó, o que o Gauss está fazendo? Ele está fazendo aqui o seguinte, ele pegou essa soma, ele vai chamar de S1000, aqui eu pus S100, né, vou consertar S1000. Essa soma eu vou chamar ela de S1000, e ela foi calculada como? Ó, ela foi calculada somando o primeiro e o último termo, né, A1 e o A1000, certo? Que no caso foi 1 mais 1000 simplesmente, né? Ok? O primeiro e o último termo, e multiplicou por 1000 dividido por 500. Olha, 1000 dividido por 2, que deu 500. Vamos entender o que significa isso. Ó. Esse A1 é o primeiro termo. Esse A1000 é o último termo da sequência que está levando em consideração, que nesse caso coincide com o número 1000. E nesse caso, aqui é a divisão 1000 dividido por 2. Por que ele dividiu por 2? A gente está pegando os termos de 2 em 2, certo? Formando os grupos de 2 em 2, então o meu número de termos vai ser reduzido pela metade, já que no final de contas o que me interessa aqui seriam os resultados dessas somas. Tudo bem? E aí então, vezes 500. Observe que a gente tem aqui é o quê? O que a gente tem aqui é 1001 vezes 500, que vai dar 5005. Tudo bem? Essa expressão aqui, ó, a gente pode generalizar ela para uma fórmula de soma de PA. Só um instante que eu já vou... para uma soma de PA. Só um instante que eu já vou escrever no quadro aqui como essa generalização vai acontecer e mostrar algumas aplicações. Tudo bem? Vamos lá, o que a gente acabou de escrever, eu só mudei de posição aqui no quadro, olha só. Nessa PA, 1, 2, 3, 4... E essa PA vai terminar com 999 e 1000. Eu tenho uma PA então aqui com 1000 termos, ok? O primeiro termo é 1 e a razão também é 1, já que a gente está somando o inteiro aqui, ó. Somei 1, somei 1, somei 1, certo? Então a razão também aqui é 1, beleza? A gente calculou essa soma como? Ó, 1001 vezes 500, certo? Esse 1001, como é que a gente conseguiu ele? Eu peguei o primeiro e o último termo e juntei, ó. Peguei o primeiro termo, que é 1 inteiro, e juntei com o último termo, que é 1000. Tudo bem? Então, A1 mais A1000, ok? E esse 500, da onde que ele veio? Esse 500, ele saiu do 1000 dividido por 2. Eram 1000 termos,
e eu agrupei de 2 em 2, o que dá então 500 grupos, ou 500 duplas, 500 pares de números somados. Nesse caso, 1000 sobre 2. Eu quero mostrar para vocês que essa analogia, que essa estrutura também vale para esse primeiro exemplo que nós fizemos aqui agora há pouco. Ó. A gente tinha uma PA em que nós estávamos enfileirando, né, organizando os formandos em filas. A primeira fila tinha 1 formando, a segunda fila tinha 3 formandos, a terceira 5, a quarta 7 e assim vai. Até que fechávamos o exercício com 20 filas. Né? E na 20ª fila, então, 39 formandos. Fizemos isso agora há pouco. Então tem uma PA aqui considerando ela formada por 20 termos, por 20 elementos. E olha como é que ficou a nossa soma daquela vez. Ó. Esse 20 era 400 vezes 10. Vão entender da onde que esse 400 saiu. Esse 400 nada mais era do que a gente somar o primeiro termo com o 20º termo. Ok? Vão entender como é que isso funciona? O primeiro termo é 1. Ó. O último termo, o 20º termo, é 39. Se eu somar 1 mais 39, nesse caso, essa soma vai dar 40. Tudo bem? Ok? E da onde que esse 10 surgiu? Vão entender. Esse 10 ele surgiu justamente do quê? Eu tenho 20 elementos, certo? Só que eu vou pegar esses elementos e agrupar de 2 em 2. Eu vou somá-los de 2 em 2. Vimos isso agora há pouco. E aí, nesse caso, a gente vai considerar então 20 dividido por 2, certo? Já que eu estou agrupando de 2 em 2 ali, beleza? E aí, no caso, olha só a estrutura, como é que é parecida, ó. Aqui eu peguei o primeiro termo e o último termo da sequência, o A20, e multipliquei pela metade do número de termos. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Peguei o primeiro termo, A1, e o último, que nesse caso aqui era o A1000, e multipliquei pela metade do número de termos. Era 1000 termos, eu multipliquei pela metade, que é 1000 dividido por 2. Essas duas estruturas são bem parecidas, e a partir delas a gente vai enunciar aqui uma fórmula, que é a fórmula para a soma de PA. A1 mais AN vezes N sobre 2. Destaque isso aqui, ó. Quando você for anotar isso aí no seu caderno, põe um destaque para essa fórmula, certo? SN, vou colocar esse S aqui do jeito certo, né? Esse SN representa a soma dos N primeiros termos de uma sequência, ok? Aqui a gente fez S1000 porque eu estava pegando 1000 termos. Aqui eu fiz S20 porque eu estava pegando 20 termos. Aqui a gente vai generalizar como SN, um número de termos representado pela letra N. Como é que essa soma é calculada? Basta você somar o primeiro termo A1 com o último termo da sequência, que nesse caso a gente está representando esse último termo por AN. E depois que você fizer essa soma, você pode multiplicar esse parênteses aqui, pela metade do número de termos. Se o número de termos é N, a metade vai ser representada como N sobre 2. Tudo bem? Segue esse padrão aí, essa fórmula aí, para generalizar esses padrões, e vou mostrar para vocês 2 exemplos em que ele pode ser utilizado. Tudo bem? Vou entrar só um pouquinho que eu vou mudar de tela. Vou apagar o quadro e colocar esses exemplos então para a gente poder discutir. Vamos lá, gente, mais uma vez. A gente vai retomar então, como eu falei, eu vou pegar aquela fórmula que nós tínhamos escrito aqui embaixo, transferir ela aqui para cima, coloquei até um destaque aqui em volta, ok? SN é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. A1 é o primeiro termo, AN é o último termo, N sobre 2 é a metade do número de termos que nós estamos trabalhando. Todas essas grandezas envolvidas nessa conta geram para a gente a soma desses N termos. Tudo bem? A gente fez agora há pouco o S1000 e o S20 em 2 sequências diferentes. Nossa intenção agora para esse exercício é fazer um S bem maior, um S de 360. Tudo bem? Aguenta a mão aqui, ó. Vai comigo no texto. Isso aqui é uma adaptação de uma questão do Enem que foi cobrada em 2015. Um apartamento de 180 mil reais, ele foi financiado em 360 prestações mensais decrescentes. Quando se financia casa própria, geralmente o prazo médio é um prazo longo de se pagar essas prestações. Aqui no caso, 360 prestações é a mesma coisa de falar de um tempo que está sendo pago durante 30 anos, ok? Lembrando, 30 anos é 30 vezes 12 dá 360, ok? E as prestações nesse caso são decrescentes. Existem contratos em que as prestações são fixas, você paga o mesmo tanto em todas as prestações, a mesma quantidade, mesmo valor, e tem também um contrato de prestações decrescentes, que é o que está acontecendo aqui. Olha só como é que essas prestações estão funcionando. Vem a próxima parte do texto explicando isso. A primeira prestação era de R$ 2.300. A segunda, R$ 2.295. A terceira, R$ 2.290 e assim por diante até o fim do contrato. Tudo bem? Perceba que esses 3 valores que nós estamos destacando aqui, ó,
2.300, 2.295, 2.290 seriam as 3 primeiras prestações do contrato, que vão dar para a gente uma noção de como essas prestações estão se comportando para irmos até o final do contrato. Tudo bem? O exercício quer saber qual é o valor total pago pelo imóvel. No caso, a soma de todas as prestações juntas. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever então, olha a sequência que nós temos. Eu tenho 2.300, olha só, o total pago. O total pago vai ser, então, 2.300 mais 2.295 mais 2.290. Eu até poderia continuar escrevendo, olha só, escrever aqui 2.285, 2.280 e aí vai. Agora a questão é, eu não vou ter o trabalho de escrever as 360 prestações que estão listadas, que poderiam ser listadas aqui. Eu vou chegar então numa prestação que eu vou chamar de prestação 360, vou chamar aqui de P360. P1 é a primeira prestação, P2, P3, P4, P5, deixa eu acertar esse P4 aqui, P5 e vou continuando até que eu vou chegar na P360. P360 seria o valor da última prestação que a gente pagaria no final do contrato, lá quando vencesse, estivesse vencendo o último mês no final dos 30 anos que eu falei, ok? Percebam que esses primeiros termos mostram para mim que eu estou trabalhando aqui com uma PA. É uma PA decrescente, olha só. Afinal de contas, daqui para cá há uma diferença de 5 reais. Daqui para cá, essa diferença de 5 reais permanece. E eu vou construindo essa diferença, esses termos aqui, para poder... Vou manter esse padrão, né? Menos 5 seria a razão da PA, para eu continuar seguindo todos os meus valores aqui da minha lista. Tudo bem? Nesse caso, acompanha comigo. Se for para usar essa fórmula aqui, ó, eu preciso, então, levar em consideração uma coisa. Eu vou escrever aqui embaixo. Eu vou ter S360. É o total pago. É como se estivesse resolvendo isso aqui, ó. Isso aqui eu vou escrever aqui. A resposta dessa soma, eu vou chamar ela de S360, que é a soma de todas as prestações. Tudo bem? Esse S360, como é que ele é calculado? Ele pode ser calculado por essa fórmula aqui, ó, que a gente acabou de escrever, de deduzir ela. Eu vou falar, então, que o meu A1 é 2.300. O meu AN representa pra gente o último termo, que nesse caso, nessa simbologia aqui, está indicada como P360. Tudo bem? Vezes 360 dividido por 2. Certinho? Aí, no caso, eu preciso resolver essa conta. Olha o que eu vou ter então, ó. Meu S360 vai ser 2.300 mais um valor que eu não sei qual é. Olha só, vou destacar aqui, olha só. Esse P360 não sei quem é ele não. Vou pôr uma interrogação aqui que daqui a pouco a gente descobre quem que é ele, mas eu preciso dele. Vezes 180. 180 no caso é 360 dividido por 2. Tudo bem? Ok. Percebam que para eu terminar de resolver esse problema, eu preciso descobrir o valor do P360. Em outras palavras, eu preciso descobrir o valor da última prestação desse contrato. Ok? Essa última prestação, a gente pode então deduzi-la a partir dos padrões que essa fórmula nos dá. Ok? A gente já estudou isso em outros vídeos. Aguenta a mão aí que você vai ver como é que vai funcionar. Olha só, vou fazer esse cálculo então separado aqui, ó, nesse cantinho, nessa parte aqui. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte. Perceba que a primeira prestação, ou melhor, vou pegar aqui a minha segunda prestação. Minha segunda prestação é 2.295. Como é que eu consegui ela? Eu consegui 2.300 menos 5 vezes 1. Tudo bem? A minha terceira prestação é 2.290. Olha como é que ela surgiu pra gente. 2.300 menos 5 vezes 2. E a minha prestação número 4, ela foi 2.285. Né? Olha o valor dela aqui, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Esse 2.285, olha como é que ele apareceu pra gente. Eu comecei lá no 2.300 e subtraí os 5 3 vezes. Ok? Você que já assistiu os outros vídeos está percebendo que o que eu estou fazendo aqui é um procedimento de enxergar o padrão da sequência. Eu sei que tem fórmula para isso, mas aqui eu não estou interessado em usar a fórmula não, basta que eu quero simplesmente enxergar o padrão. A única fórmula que me interessa usar mesmo aqui é a fórmula de soma que já foi aplicada. A gente só falta achar uma coisinha para terminar a questão. Olha só, 2.300 e os 5 são usados o tempo todo, ok? Já que eles são as referências da minha sequência. 2.300 é o primeiro termo e o 5 é a razão.
Perceba que o que está diferenciando aqui é o número de vezes que eu uso o 5, que eu subtraio o 5. Percebe que se o termo é 4, está na posição número 4, eu uso o 5 3 vezes. Se o termo está na posição 3, eu uso o 5 2 vezes. Se o termo está na posição 2, eu uso o 5 uma vez só. Ok? Seguindo essa lógica, eu posso calcular aqui o P360, olha só. Aqui no caso, eu vou escrever 2.300 menos o 5, 359 vezes. Por que 359? Esse padrão aqui está mostrando para a gente o seguinte, ó. O número de vezes que eu uso 5 é uma unidade a menos da posição que eu estou estudando. Tá bom? Então, se a posição que eu estou estudando é 360, o número de vezes que eu vou subtrair o 5 é 359. Essa conta aqui vai me dar R$505. Ok? 505. Tudo bem? Esse resultado, 505, é o valor da última prestação do meu contrato. E essa última prestação que estava faltando aqui, ó. Tudo bem? Então, eu vou pegar esse P360, aí calculado aqui no cantinho, tá? A gente vai substituir aqui, ó. Vou tirar a interrogação do lugar e colocar, então, o resultado que nós acabamos de descobrir, que era 505. Ok? A última prestação lá no final do contrato custa 505, vai custar R$505. E aí, então, eu tenho essa conta aqui. Finalizando o meu exercício, olha o que eu vou ter. O meu S360, ele vai ser essa soma, que vai dar 2.805, vezes 180. Ok? E essa multiplicação aqui vai me dar um total que é de R$504.900. Esse é o resultado total que nós vamos pagar pelo apartamento financiado. Tudo bem? E não assusta com a diferença de preço não, viu? É mais ou menos assim mesmo que acontece. R$180 mil é o valor do apartamento à vista. Eu vou financiar esse apartamento durante 30 anos, 360 prestações. Primeira prestação 2.300, 2.295, 2.290 e vai diminuindo R$5 todos os meses durante todos esses anos. De forma que a última prestação vai terminar com o valor de R$505. Se for para a gente somar todas essas prestações, nesse caso, essa soma vai dar um resultado que é R$504.900. Tudo bem? Esse é o resultado que a gente está pagando, esse é o valor total que está sendo pago num financiamento desse formato. Tudo bem? Tá certo que está bastante diferente, mas é uma coisa normal e aceitável, praticada pelo mercado até, tá bom? Aguenta a mão aí que agora eu vou passar só mais um exemplo, que é a segunda aplicação para a nossa fórmula aqui dessa aula. Vamos lá, nosso próximo exemplo, que vai ser o último exemplo desse vídeo. A pergunta o comando é bem direto. Calcule o valor da soma de todos os múltiplos de 7 formados por 3 algarismos. Tudo bem? Não, professor, como eu vou fazer isso? Calma, que a gente vai tentar explorar o problema e tentar identificar que o que a gente vai ter aqui é uma sequência que a gente pode classificar como progressão aritmética, uma PA. E se é PA, a soma que o exercício deseja que nós façamos vai ser dada por essa fórmula aqui, que é o tema da aula. Aguenta a mão. Quando eu falo que eu vou trabalhar com números com 3 algarismos, eu estou pegando então números que vão do 100, 101, 102, que seja, até que eu vou chegar nos números 998 e 999. Ok? Eu vou trabalhar com uma sequência dessa aqui. Só que eu preciso analisar que essa sequência aqui é uma PA. Começa com 100, vai somando de 1 em 1. Ok? Posso falar que aqui eu tenho 900 termos, né? Que se do 1 até o 999 eu tenho 999 ali, beleza? Aqui eu vou ter 800 termos, tudo bem? Só que esses termos dentro da sequência não são todos eles múltiplos de 7. O exercício quer que a gente trabalhe com apenas os múltiplos de 7 que são formados por 3 algarismos. Então, essa sequência vai dar lugar, na verdade, para essa aqui, ó. O 100, a gente sabe que não é múltiplo de 7. Qual é o próximo número que vai aparecer nessa sequência aqui, logo no início do trabalho, que eu posso dizer que é um múltiplo de 7? Nesse caso, eu vou dizer que é o 105, certo? Eu poderia falar que eu fui testando um por um, mas também eu poderia simplesmente tirar uma conclusão a respeito de uma divisão. Acompanha comigo, ó. Olha só, se eu pegar o número 100 e dividir ele por 7, se eu pegar essa divisão, vai dar 14 e vai sobrar simplesmente aqui 2 unidades de resto. Ok? Se eu falo que vai sobrar 2 unidades, significa que o 100 não é múltiplo de 7, mas 2 números antes, que é o resto, né? Se eu pegar 2 números antes, esses 2 números antes do 100, que no caso é o 98, o 98 é um múltiplo de 7. Mas ele ainda não me interessa, porque ele só tem 2 algarismos. Se eu somar 7 unidades, né, 98 mais 7,
vai dar já o número 105, e esse sim me interessa como sendo o primeiro termo da minha sequência. E se eu quiser achar um outro múltiplo de 7, basta eu somar 7 unidades aqui, ó, 112. Depois do 112, se eu somar 7 de novo, vai aparecer um outro múltiplo, ó. Múltiplo de 7, múltiplo de 7, múltiplo de 7. Ok? Eu vou fazendo isso, poderia fazer isso infinitamente. Infinitamente não, pelo menos até onde eu precisar, eu preciso chegar com o número de 3 logaritmos. O 999, se eu for fazer o teste, ele também não é múltiplo de 7. Nem o 998. Na verdade, dos números aqui que vão terminar a minha sequência, o último número que funciona como múltiplo de 7 é o número 994. Ok? Para descobrir isso aqui também, eu não fui fazendo teste não. Poderia, mas eu, na verdade, apelei para uma divisão. Foi essa divisão aqui. 999 dividido por 7. Ok? Essa divisão vai dar 100 e... Deixa eu fazer a conta rapidinho aqui. 9 por 7 vai dar 2 aqui. 4, certo? 1, 9. Aqui no caso, 2, 5. Ok? Olha o que acontece. 999, como eu falei, não é divisível por 7. Se eu fizer a divisão, sobra 5 unidades de resto. Então, se eu tirar essas 5 unidades, 999 menos 5, eu consigo 994. Certo? E como ele ainda tem 3 dígitos, ele me interessa para a sequência. Se eu inventar de somar 7 unidades, vai aparecer agora 1001. 1001 tem 3 dígitos, então não interessa para o meu exercício. Tudo bem? Então, nesse caso, vamos tirar essas divisões daqui, que elas não me interessam mais. Eu usei essas divisões simplesmente para descobrir quem são os elementos da minha sequência, o primeiro e o último. E a minha sequência está aqui. Lembra que eu falei? A nossa ideia era fazer com que essa sequência aparecesse como uma PA. E foi. Olha só. Essa PA aqui, ela é uma PA que está somando 7 unidades de um termo para o outro. É uma PA de razão 7. 105 é o primeiro termo. Se eu somar 7, vira 112. Se eu somar 7, vira 119. Eu vou somando 7 até virar 994. Tudo bem? Agora a questão é, se for para eu trabalhar a soma de todos esses termos, a minha soma vai ser 105, 112, 119 e vou fazer essa soma até chegar no 994. Mas essa soma aqui, para eu saber o resultado dela, eu até poderia usar o método de Gauss. Ó. Eu tenho o primeiro e o último termo. 105 mais 994. Beleza, posso somar esses dois. Mas quantas vezes essa soma vai acontecer? Aí eu travo. Por quê? Para eu saber o número de vezes em que essa soma é permitida, eu preciso saber quantos elementos a minha sequência tem. E eu ainda não sei. A gente vai ter que correr atrás dessa informação primeiro antes de usar essa fórmula aqui, ó. Então acompanha comigo. A minha fórmula eu preciso saber quantos elementos eu estou somando, preciso saber quem é o primeiro e último elemento e quantos termos a minha sequência possui. Ok? Primeiro e último termo estão à minha disposição. O primeiro termo é 105 e o último termo é 994. Mas eu não sei exatamente quantos termos eu estou trabalhando. Esse N aqui é desconhecido. Então, antes de usar essa fórmula, eu vou correr atrás então desse N que está faltando. Acompanha comigo. Para começar, eu vou escrever o padrão da sequência. Olha só meu segundo termo. Meu segundo termo é o 112. 112, como é que ele apareceu? Ele apareceu pegando 105 somando 7 uma vez. Mesmo esquema do exemplo anterior. Olha o meu terceiro termo. O meu terceiro termo é 119. 119, como é que ele apareceu? Eu peguei o 105 e somei o 7 duas vezes. Ok? Se for pegar o meu termo número 4, eu vou pegar o 105 mais o 7 3 vezes. E aí vai, aquele mesmo padrão acontecendo de novo, olha só. 105 e 7 são fixos, porque eles são as referências do meu problema. 105 é o ponto de partida e o 7 é a razão. E aí eu vejo que a variação acontece aqui, ó. 1, 2 e 3. Esses números de vezes que eu estou usando o 7 tem a ver com a posição em que o termo ocupa. Se eu uso o 7 3 vezes, é porque eu estou ocupando a posição número 4. Se eu uso o 7 duas vezes, é porque eu estou ocupando a posição número 3. Ok? Usando o 7 uma única vez, é porque eu estou ocupando a posição número 2. Então, nesse caso, eu tenho uma fórmula aqui, ó. Se eu generalizar isso para a N, 105 mais 7 vezes N menos 1. Ok? Eu estou generalizando, eu não sei qual é o número de termos que eu vou ter. Eu vou ter então aqui, ó, a N é o último termo da sequência, ok? Ele é encontrado como 105 mais 7 vezes N menos 1. Esse N menos 1 ó, é uma unidade a menos que a posição do termo que eu estou estudando. Isso aqui é considerado a fórmula do termo geral. É o termo geral da sequência, certo? Esse termo geral, a gente pode usar ele para descobrir ora substituindo o valor do N, ora montando equações.
Substituir o valor do n aqui não tem como para eu poder fazer isso. Eu não sei quanto é o n, mas eu sei que eu posso igualar, eu posso escrever isso aqui, ó. Eu posso pegar o meu AN, que é igual a 105 mais 7 vezes n menos 1, e o meu AN é o último termo da sequência, que no caso aqui é 994. 994 é igual a 105 mais 7 vezes n menos 1, ok? E olha só, agora eu tenho uma equação em que a única variável que eu preciso encontrar é a variável n. Resolvendo essa equação rapidinho, esse 105 pode passar para cá subtraindo. Quando a subtração acontece, vai dar 889. Esse 7 está multiplicando parênteses, pode passar para cá dividindo. Nesse caso, a divisão vai dar 127. E esse menos 1 que está subtraindo vai passar para lá somando. No caso, vai dar 128. Esse n aqui, então, representa o número de termos que a minha sequência tem. Eu estou somando ao todo aqui uma sequência formada por 128 termos. Agora, eu consigo terminar o exercício. Ó. Vou fazer o meu S128, que é como A1 mais A128 vezes 128 dividido por 2. Ok? Percebe que eu estou usando essa fórmula aqui agora. Ó. A1 é o primeiro termo, A128 é o último termo, 128 dividido por 2, sendo que o 128 é o número de termos. Vamos lá, esse S128 me interessa agora. A1 é o primeiro termo da sequência, 105. A128 é o último termo da sequência, no caso, 994, vezes 128 dividido por 2, que no caso é 64. Essa conta aqui vai dar para mim um resultado que é 1099 vezes 64. 1099 é quando eu somo esses dois números, tá? E aí eu tenho, finalizando a questão, que a soma de todos os números que são múltiplos de 7 com 3 dígitos é esse resultado aqui, ó, 70.336. Beleza? A gente vai encerrar o vídeo então aqui, nesse momento, ok? Pedindo a vocês que pratiquem sobre esses assuntos através de uma lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês, alunos do primeiro ano do Noemi, no e-mail da sala e também no Escola Web, certo? E não para não, depois desse vídeo tem a aula número 6, eu vou gravar ela agora também, em que nós vamos falar sobre soma de PG. Alguns podem achar que é a mesma coisa, mas vocês verão algumas diferenças. Assiste o vídeo aí para vocês conferirem. Um abraço!